Sejam bem-vindos a mais um episódio do Moneymakers Podcast, o podcast onde você descobre como fazer dinheiro com os maiores players do mercado. Hoje eu tô aqui com um grande empresário do ramo de games. Sim, você que falava pro seu filho não jogar videogame, talvez essa não era a melhor escolha e ele vai mostrar pra gente hoje exatamente isso. Meu amigo também de há muito tempo atrás. Caian, seja bem-vindo, obrigado pela presença. Prazer a todos, prazer, Vitor. Grande empresário fica pelo Vitor, né? A gente faz nosso trabalho, a gente tenta entregar o melhor possível aí no mundo dos jogos e talvez realmente pedir para as crianças não jogarem não tenha sido o caminho certo. É isso que a gente vai ver hoje. Roda a vinheta e a gente começa. Começando então, Caian, vamos contar pro pessoal como é que foi a sua história. Eu sei que você jogou tênis. Como é que esse menino de Cotia chegou onde chegou até Dubai? Conta pra gente. Cotia, geralmente o pessoal conhece Cotia pela categoria de base do São Paulo, né? Mas na verdade não joguei futebol, jogava tênis. Você quer voltar lá atrás, né? Então comecei a jogar tênis com 4 anos. Igual o Djokovic. Só que o Djokovic foi um pouquinho melhor que eu, né? Estamos ali próximo um do outro. Então, comecei a jogar tênis com 4 anos, treinava, estudava, fazia um pouco de tudo ali e sempre tive esse sonho de criar uma carreira no mundo do tênis, né? Então, até os meus 16 anos, jogava tênis, fui morar em Barcelona, treinei um tempo lá em Barcelona, joguei muito tempo no Meyer Tênis, que hoje em dia, infelizmente, já não existe mais, é uma pena. Virou um condomínio de casa, acho que é uma das minhas maiores tristezas na vida. O clube que eu jogava virou um condomínio de casas. Mas passei minha vida inteira ali treinando, me desenvolvendo, aprendendo coisas que eu acho que foi muito útil na minha carreira profissional, né? Porque eu acredito fortemente que todas as crianças deveriam jogar tênis, porque é um esporte individual, um esporte que depende muito de ti, não tem aquela presença do técnico ali nas viradas, tal. É um esporte que você está sozinho, então você tem que aprender a dar soluções e pensar de forma diferente por você mesmo, né? É um esporte bem individualista, por um lado é ruim, porque é uma pessoa, né? Então você não aprende aquele coletivo, mas te dá uma série de ferramentas importantes para a carreira corporativa, né? Como conseguir solucionar problemas, às vezes quando você não está no seu melhor, conseguir entregar uma vitória ali num dia que você não está performando no auge. Isso te dá uma série de ferramentas que acredito que no futuro corporativo foi interessante para mim. Mas aos 16 anos estava jogando Future, Challenger, alguns torneios profissionais. Cara, eu vi que aquilo ali exige bastante. Ia ser complicado, assim, né? Ia ser o que foi o Djokovic, né? Ter que jogar na piscina vazia, com a bomba caindo na Sérvia, não era para mim. Eu vi que, cara, tem caras que tinham uma capacidade de resiliência muito maior que a minha. E eu ia ter que dedicar 8, 9 horas todo dia. Era um negócio que tava me cansando, tava me desgastando, tava destruindo o meu corpo. E assim, talvez não fosse meu sonho, talvez fosse mais um sonho da família, né? E aí eu decidi que, devia estudar. E aí fui prestar vestibular. Tinha algumas opções de faculdade, prestei engenharia em alguns lugares e tal. E aí uma amiga minha perguntou, por que você não faz economia na GV, que é um curso novo? Aí eu falei, sei lá, né, economia e tal. Bom, vou prestar. Prestei economia na GV, passei e acabei optando por fazer economia e matemática aplicada em computação. Veio um ano depois, por conta de um amigo de faculdade, que também é um amigo em comum contigo, que é o famoso Dr. Kaufman. Hoje em dia é médico, mas aí é outra história, a gente vai perder altas horas contando a história de vida desse rapaz. Me desafiou, falou, cara, vamos fazer matemática aplicada em computação. Ele foi fazer com você também? Na verdade, o Calfinho foi antes que eu, né? Sério? Sério, o Calfinho foi 6 meses antes que eu ali, ele prestou, né? Logo quando a gente entrou, foi fazer a faculdade. Eu só estou na dúvida aqui se ele passou em matemática aplicada ou em física, mas foi alguma das duas na USP ele passou. Começou a fazer a faculdade, me desafiou e tal. Aí eu falei, cara, quer saber, eu vou fazer a faculdade. Acabei prestando no ano seguinte, passando. Fatos engraçados da vida, né? Nem passei diretamente em matemática aplicada em computação. Passei primeiro em meteorologia. Nada a ver, né? Nada a ver total. Passei em meteorologia,
Fiz ali 6 meses de metodologia para pedir a transferência para matemática aplicada em computação. Nem foi um curso que acabou levando adiante, acabei nem me formando, porque depois de um tempo surgiu a opção de fazer dupla graduação na GV, né, em ADM, foi onde eu te conheci. Acho que a gente ficou na mesma sala, né? Algumas matérias. Ficou em algumas matérias, sala. sim. É. Aí acabei fazendo a dupla graduação em ADM. E aí surgiu a oportunidade de fazer mestrado lá fora. Acabei indo fazer meu mestrado em finanças. Nessa época eu trabalhava no Bank of America Merrill Lynch, era estagiário ainda. Mais um banqueiro de investimento. Mas que hoje em dia é bem diferente, né? Eu deixo esse setor para realmente quem tem essa vontade, quem tem esse sonho, quem tem esse objetivo. Não, mas eu acho que até desculpa te cortar, mas você, que o Merrill Lynch era bem pesado, mas enfim, qualquer empreendedor tem que trabalhar bastante. Com toda certeza. Lá é uma grande escola, assim como o JP Morgan foi para mim, para o meu sócio. Com certeza, não tenho nada a reclamar. Sim, cara, tem pessoas que nasceram para aquilo, tem pessoas que nasceram para trabalhar como empresários e são qualquer setor que você for trabalhar e que realmente você queira ser bem sucedido, isso vai te consumir tempo, esforço, verdade. Você vai optar por não fazer certas coisas. Assim como poderia ter sido tênis. Exatamente, como poderia ter sido tênis. Mas, cara, é uma questão também de se adaptar um pouco à cultura, ao ambiente. Eu, Kayan, nunca me adaptei 100% a isso. Por isso que depois que eu voltei do mestrado, eu falei, puta, eu não quero trabalhar em banco, eu quero trabalhar com tecnologia. E foi aí que começou a caminhar a minha carreira para encontrar a Taps Games lá atrás e começar a trabalhar no setor de jogos, porque eu falei, cara, quero procurar o setor de tecnologia para trabalhar. E aí, então, eu voltei, eu conheci um senhor, na época, amigo da família, que tinha uma empresa que implementava Oracle. E como eu estava voltando no mestrado tal, estava recebendo proposta para trabalhar em alguns bancos, em alguns fundos de investimentos tal, e não era o que eu queria. Para o setor de tecnologia estava muito fraco, eu não conseguia encontrar nada, até porque todo o meu background, toda a minha carreira era de finanças, então eu não encontrava nada. Aí esse rapaz, amigo da família, me deu a oportunidade de iniciar lá como estagiário de vendas em tecnologia com produtos Oracle, então RP, não vou dizer rudimentar porque é até meio mal, né? Porque a Oracle é uma baita de uma empresa, foi uma baita de uma escola. E aí esse profissional me deu a chance de começar a aprender tecnologia, começar a fazer cursos de Oracle EBS Suite, Oracle Hyperion, todos os produtos Oracle, comecei a aprender ali, produtos fiscais, até para apoiar a Velotex aí, produtos para grandes empresas como MasterSaf, entre outros, hoje a Valara, tal, o pessoal implementava tudo, a gente foi aprendendo um pouquinho desses produtos. E aí, o que aconteceu foi, ele acabou tendo uma briga com o CFO dele na época, o CFO foi embora, ele não tinha ninguém para cuidar de finanças, porque não era uma estrutura que tinha gerente, coordenador e tal. E ele perguntou para mim, cara, você tem interesse de assumir aqui uma coordenação em finanças, uma gerência de finanças? Você vai sair da área de vendas, que eu te prometi, de tecnologia, mas você vai aprender um pouco como um todo tecnologia, mas vai estar trabalhando com finanças ainda. Eu topei, fui cuidar da área de finanças dele, fiquei lá um tempo, virei sócio dele nessa área. E depois de 5 anos lá, acabou que... Cara, qualquer relação com qualquer sócio demanda um esforço. Sim, é um casamento. É um casamento. E muitas vezes casamentos dão certos e muitas vezes casamentos dão errados. Eu que o diga. Acontece. Essa é uma outra história, outro dia, quem sabe. Então, essa relação acabou não dando certo naquele momento. E eu acabei procurando uma outra oportunidade. Fui trabalhar numa empresa de tecnologia SAP. Até porque eu tinha interesse de conhecer o outro lado. Recebi uma proposta para cuidar da parte de M&A, fusões, aquisições. Legal. E planejamento financeiro numa empresa SAP. Acabei indo, chamava Cast Group, acabei indo, trabalhei com eles pouco mais de um ano e um mês, algo assim. Só que nesse meio caminho aí entra a história que mudou minha vida. Um headhunter, amigo meu, fica até a recomendação aí, Black Lion, uma empresa bem bacana, me ligou. Falou, cara, tem uma vaga aqui para uma empresa de jogos que os caras estão procurando um CFO que tenha conhecimento em tecnologia e que eles gostariam de que fosse compatível com a cultura da empresa Taps Games, que é uma coisa muito difícil, né? Uma empresa de jogos.
você pensar na estrutura de finanças... Sim, eu ia te perguntar também sobre isso, mas pode continuar. Mas esse é o ponto, é difícil, né? Porque, assim, não é todo CFO... E por mais que, assim, eu só era CFO naquela altura do campeonato, porque lá atrás aquele cara me deu a oportunidade de assumir a área de finanças e acabou com 24 anos acreditando em mim e falando, cara, você vai ser CFO desse negócio aqui. E ele falou para mim, se der merda, o problema é meu. Se der bom, sucesso seu. Então, tamo junto. Ele confiou em mim e foi o que me alavancou para ser, de fato, o CFO, né? Ele acreditou em mim ali naquele momento. Geralmente demora até você chegar ao cargo de CFO, né? Ia demorar, só que as coisas aconteceram, né? Tipo, o cargo meio que caiu no meu colo porque não tinha ninguém. Ele falou, cara... Mas é um pouco daquele negócio, né? A sorte só brilha para quem tá preparado, né? Então, você tinha passado anos se qualificando, tendo ali experiências no mercado de trabalho, só apareceu para você a chance porque você... Com certeza, conseguia tocar, né? Não, com certeza. Até te chamar de Vitor é estranho aqui para mim, Savioli, mas tudo bem. Cara, para mim a sorte é isso, né? Um pouquinho de competência com estar no lugar certo, porque a oportunidade pode aparecer, mas se você não estiver preparado, você não vai entregar. Então apareceu, eu entreguei, correspondi e tal, fui de coordenador para gerente, gerente para CFO para sócio. Acabei tendo meus entendimentos, alterando para cash para regredir, né? Teoricamente regredir, não diria isso, mas fui ser gerente de novo. E aí surgiu essa oportunidade desse headhunter, colega meu, que tinha uma empresa de jogos, estava procurando alguém que tinha experiência de finanças, já tinha sido CFO, que conhecesse tecnologia, porque, porra, quantos caras saem do mundo de finanças e mudam para tecnologia? Não é? Eu até te perguntar, porque na época lá enfim, todo mundo, pessoal da GV e tal, ninguém ia muito para empresa de tecnologia, né? Acho que, sei lá, na minha turma, acho que um cara foi trabalhar no Facebook, sei lá onde que ele está hoje. Mas não era muito comum, né? E aí você trouxe essa vontade de trabalhar com tecnologia do mestrado lá fora que você fez? Ou porque, tipo, você já via que, pô, a tecnologia, obviamente, vai avançar cada vez mais e quero estar bem posicionado? Cara, é uma boa pergunta. Na verdade, é uma excelente pergunta. Da onde esse maluco resolveu trabalhar com tecnologia, né? Porque eu concordo contigo. Acho que todos os nossos colegas de profissão, faculdade ali... todo mundo foi para banco, né? Sim. Pensando assim, teve um ou outro que foi para uma empresa, mas ou vai trabalhar com a família, né? Ou, lógico, tem sempre os caras da família, tem os agricultores, né? Porque tinha um monte de gente que trabalhava no Mato Grosso, então sempre teve esse pessoal, mas grande parte ali foi ser bem sucedida e ter carreiras brilhantes no setor financeiro, né? Cara, no mestrado, o que aconteceu? Eu conheci um cara que ele era russo. Até hoje em dia é até complicado. Hacker russo? Né? Não, ele era russo mesmo, era meu vizinho de porta no apartamento. E, cara, em 2012 ele mexia com Bitcoin. Nossa, 2012. Velho. E aí ele falou pra mim, cara, por que você não abre esse fundo de Bitcoin comigo? Que não sei o que, ele tinha aberto um fundo de Bitcoin lá no comecinho, assim, cara, muito louco. Mas parceiro e tal, a gente acabou colocando um dinheirinho pequenininho. Se eu tivesse colocado muito dinheiro, talvez eu não tinha nem feito a minha empresa de jogos. Talvez ele não estaria aqui? Mas ele que me começou a chamar a atenção para o mundo de tecnologia. Que ele falou, cara, tecnologia... E foi até um problema, né, Vitor? Porque quando eu voltei para o Brasil, eu me perguntei, cara, eu quero trabalhar com tecnologia. Mas, cara, o que é tecnologia? E eu acabei na Oracle. Que, assim, não me entenda mal, a Oracle é uma baita de uma empresa de tecnologia. Mas está muito distante de uma empresa de tecnologia disruptiva que nem jogos. É tipo uma IBM, é mais legado, né? Exatamente. O cara vai te implementar um RP, vai te implementar um sistema de planejamento financeiro, um sistema fiscal. Não é a tecnologia que a gente está falando hoje de inteligência artificial, jogos e tal. Então, assim, talvez o que eu estivesse procurando quando eu voltei fosse essa tecnologia disruptiva. Mas o que eu encontrei no Brasil naquela altura, em 2013, ali... Não tinha muito. Não tinha muito. E também não tinha esse ecossistema de startup louco, né? Que também é uma maluquice, mas não tinha esse nível de investimento, capital, não tinha nem fundo oportunidade. De investimento, né? Não. Por exemplo, ontem a gente foi bater um papo com os caras num fundo de investimento que foram um dos primeiros fundos de venture capital do Brasil e os caras estão no mercado há, sei lá, 13, 14 anos, talvez menos. Mas, tipo, de 10 anos para cá, o negócio mudou completamente, não tinha. E também, se você quisesse montar um negócio de tecnologia, era muito difícil levantar capital, enfim. Olha, eu vou te ser bem honesto. Não gosto de falar muito de coisas que eu não conheço.
Se eu te falar que eu conheci o setor de VC em 2012, 2013, quando eu voltei, cara, eu estaria mentindo para você, assim, eu não tenho a menor ideia. O que eu sei é que quando eu fui atrás de tecnologia, eu não encontrei nada. Então, provavelmente não tinha. Não tinha, é. Até porque hoje, se você for ver, sendo bem honesto, no setor de venture capital, private equity, etc., talvez você, até mesmo o Calfinho, que trabalhou lá no private equity da GV e tal, tenha muito mais conhecimento. Eu nunca tive esse conhecimento de VC, private equity. Como eu chamava? Eu fiz essa matéria, ela era private equity venture capital, mas na época era muito mais private equity, que para quem está assistindo, o que é isso, né? Sei lá, pega uma empresa grande, por exemplo, a Pets, que é, enfim, as lojas para coisa de cachorro. Depois que o cara cresce a empresa, é um patamar super legal, bacana, já fatura milhões, aí que os fundos entram com dinheiro e falam, beleza, vamos deixar maior ainda e dominar o mercado. Mas você tem toda uma trajetória até chegar lá, né? O fundo de venture capital que vou pegar uma empresa e colocar o dinheiro nesse menino aqui, ele só tem uma ideia e só montou um PowerPoint, isso não existia. Talvez uma das primeiras empresas a realmente conseguir isso foi o Nubank, porque o Davi Vélez trabalhava na Sequoia, aí eles queriam investir em empresa no Brasil, não tinha. Fundou uma. E aí ele falou, acho que eu abro então uma e vamos ver o que vai dar. E isso faz, 12, 13 Já anos. que não tem ninguém aqui, deixa eu ajudar. Assim, ó, pra quem tá assistindo e é leigo, que nem eu, que eu não tenho essa experiência do Vitor nesse setor, pra mim, assim, private equity é aquele investimento que investe em empresa que já deu certo. O cara tá dando dinheiro, tem fluxo de caixa, o cara vai lá e fala, vou te dar mais dinheiro pra você continuar gerando dinheiro e beleza. O VC é aquele cara que aposta... Costumo dizer que aposta no que viu e acertou no que não viu. Né? Exatamente. O cara tá vendo um negócio, às vezes ele acerta em outro que não tem a menor ideia. Então eu costumo dizer que é isso. Não tem aquela geração de caixa que tem o private equity, mas Sim. é o que talvez dê o maior retorno percentual, mas também tem um risco atrelado a isso gigantesco. Mas bom, voltando aqui, não tinha essas coisas. Não tinha, não conhecia ninguém que estava fazendo startup. Hoje em dia, se você olhar para a GV, o pessoal que está saindo de lá, até mesmo INSPER, porque USP, cara, qualquer faculdade que o cara está estudando, aprendendo, hoje em dia eles saem com muita gente querendo fazer uma empresa, tal. Talvez tenha dado uma esfriada agora, depois... Sim. Toda essa situação com Covid e tal, mas ainda existe, né? Então tem muita gente que acaba virando empresário. Naquela época não tinha. E eu tive que procurar uma empresa de tecnologia, porque eu queria trabalhar com tecnologia. Acabei no mundo Oracle, que é muito mais uma tecnologia legado do que uma tecnologia, inteligência artificial, jogos. Inovação mesmo, né? Inovação mesmo. Mas... E o Red Hunter te procurou, te achou. Me achou e falou, cara, eu preciso de um cara para uma empresa de jogos. Eu não jogava nada. Nunca joguei videogame, porque como eu falei aqui, eu jogava tênis. Sim. Então assim, não tinha tempo para jogar videogame. Nunca fui um cara apaixonado. Mas ele falou, cara, os caras estão procurando um cara no seu perfil, próximo da sua idade, que conheça finanças, que conheça um pouco de tecnologia. Eu tinha feito matemática aplicada em computação até um certo passo, depois tinha... trancado para fazer o mestrado. E você até então não tinha feito nenhum curso de programação que os programadores de hoje em dia fazem? Tinha? Não, eu tinha feito mais na faculdade ali de matemática aplicada, tal, porque eu nunca acabei trabalhando. Eu tinha também empreendido, né? Eu tinha feito a técnico já, não sei se você lembra. Lembro. Dessa empresa. Sim. Que foi, cara, foi uma ideia com um amigo que a gente queria ser tipo Uber para solucionar problema de smartphone, eu quase tecnologia. Esse mercado, Pode crer, é verdade, é verdade. Aí a gente começou a montar a empresa, lógico, cara, todo empreendedor de primeira viagem tem sempre seus problemas ali, a gente teve nossas dificuldades, quebramos, então assim, bom vocês saberem também que assim, lindo, investidor de jogo e tal, me fudi bastante nessa vida, quebramos a empresa, gastamos todo o dinheiro dos investidores, o investidor principal era o Ronaldo Mascarenhas, famoso Rony. Grande Rony. Sorry, Rony, desculpa. Mas aí quebramos a empresa, técnico já. E aí tava trabalhando também na Cash, porque eu nunca tinha largado 100%, né? E aí o cara falou para mim, tá procurando investidor, um cara jovem, que conheça finanças, que conheça tecnologia, que queira empreender e tal, para essa empresa de jogos chamada Taps Games. Pra vocês terem uma ideia, a Taps Games já era uma das maiores desenvolvedoras de jogos da América Latina naquela época, quando eu entrei. Tinha um tamanho razoável. Tinha uma gigantesca, que todo mundo conhece, que é a Wildlife, dona do Sniper 3D. Nessa época, a Wildlife já era... Cara, a Wildlife já era grande. A Wildlife já era grande porque, talvez não tão grande quanto ela é hoje, porque ela não tinha o Tennis Clash ainda, mas ela já tinha o Sniper 3D,
que o Sniper 3D é um jogo que gera um fluxo razoável de receita e resultado há alguns anos. Só pra esclarecer, pessoal, esses jogos que a gente tá falando é jogo de aplicativo de celular, certo? Isso, mesmo a Taps Games, que eu falei um pouco da concorrente a Wildlife aqui, mas a própria Taps Games que eu entrei, que era, cara, top 3, 4 na América Latina naquela época, sempre focado em free-to-play games, que é jogos de graça, gratuitos, que você baixa na Store e você monetiza através de in-app purchase, que é comprar moedinha, novas fases, conteúdo. Troca roupinha, Exatamente. paga milhões. Ou ads, né? Então, tudo para mobile. O que é importante aqui, até para vocês terem uma ideia do tamanho do mobile, o mobile nasceu e em poucos anos se tornou maior do que console, arcade, PC, tudo junto. Sim. Você soma tudo, não dá o tamanho do mobile, porque o mobile alavancou um jogador que não existia, que é o jogador casual, que é... Cara, pensa no homem, na mulher que trabalha. Na minha mãe que joga esses jogos. Exatamente. Ou até mesmo, cara, naquela senhora trabalhadora que vai pro trabalho de ônibus, ela tá dentro do ônibus, ela precisa... Antigamente, o que ela fazia? Ela podia ler um livro, alguma coisa, hoje em dia ela pode ter um entretenimento que é um jogo casual, que é muito mais simples de jogar. Uhum. Então, deu uma abertura que não existia. Né? Por exemplo, quem queria jogar videogame tinha que sentar no PC, no console ou ir no arcade. Eu parei no PlayStation 2. Ele jogava ainda. Eu nem no PlayStation 2 jogava por conta do tênis, mas essa é a realidade do setor. O mercado de games mobile entrou, explodiu, consumiu tudo. Naquela época você já tinha um negócio que eu quero, enfim, conseguir trazer para o pessoal que está assistindo. Porque para mim, não vou falar que é contra-intuitivo, mas é um negócio que eu não imaginava, assim, o tamanho, a quantidade de gente jogando e tal. Até então, você já tinha essa noção do tamanho da oportunidade? Antes da Taps Games? Desse mercado, assim? Não, cara. Sendo bem sincero pra você, mesmo quando eu fui na primeira entrevista conversar com o dono da Taps Games, eu não imaginava. Eu fui muito em favor do Red Hunter, porque era um amigo meu. E ele falou, cara, eu tô precisando entregar também profissionais qualificados para que os caras vejam que eu tô fazendo um trabalho bem feito. Esse foi o primeiro motivador para eu ir, foi em favor do meu amigo. Quando eu cheguei lá, eu nunca na minha vida imaginei que as empresas de jogos mobile teriam esse potencial financeiro que elas tinham naquele momento. Né? Só para vocês entenderem, pessoal, é um mercado assim de 200 bilhões de dólares por ano desses jogos no mundo inteiro. Então é tipo, muito dinheiro. E naquela época que eu entrei, 2018, era crescimento de 20% ao ano. Assim, era um negócio, ano sobre ano, 150, 170, 190, bizarro. 200, era um negócio bizarro. Até mesmo um negócio complicado de se dizer aqui, e ruim, mas bom para o setor, mas ruim como planeta Terra, né? Que foi o Covid. Uhum. Porra, o Covid, 30%, 40% de crescimento da noite pro dia, né? Então, assim, Eu comecei a jogar joguinho no Covid, sabia? Acho que todo mundo, né? Porque você tá em casa, não tem o que você fazer. Né? Ali, falei, porra... Você baixa o primeiro aplicativo que surgir. Meio que depressão, tipo, caraca, o que será que vai acontecer amanhã e tal? Aí você joga um joguinho pra dar uma relaxada. Então, assim, isso... Cara, foi um boom, mas também foi uma dificuldade gigantesca para as empresas se organizarem. Né? Então, isso que eu ia te perguntar. A gente vai chegar lá, mas voltando, aí o cara me chamou, fui fazer a entrevista, fiz a entrevista, o cara comentou um pouco sobre a empresa, o quanto faturava, as margens e tal. Eu falei, cara, isso aqui não é sério. Esse cara tá brincando comigo, não é sério. Aí eu fui pesquisar, entrei na internet, comecei a olhar a empresa de jogo aberta na bolsa, tal, quais eram os... Cara, da onde a gente conseguia extrair informação para entender se de fato era uma oportunidade ou não, né? Sim. Aí me apaixonei. A empresa tinha sede própria, a Taps Games tinha uma casa, puta clima agradável, empresa diversidade, mano, abundante. Tudo que você imaginar acontecia lá dentro, de criatividade, cara, novas ideias, assim, era um ambiente extremamente agradável. Da hora. Então, no momento que eu pisei lá, eu já falei, puta, eu quero trabalhar aqui. Aí cheguei num acordo com os sócios da época na Taps Games e iniciei minha carreira profissional no setor de jogos, né? Como CFO. Como CFO da Taps Games, que foi e ainda ela existe ainda, com um sócio anterior. Uma das maiores empresas de jogos do Brasil. Tem inúmeros jogos infantis aí, desenvolveu mais de 400 jogos. Legal. Maibu, primeiro bichinho virtual, Tamagotchi,
pra O quê? telefone. MyBoo, foi eles que fizeram. Que massa, velho. Cara, Vlogger, um jogo pra você simular ser um youtuber, jogo gigantesco. Um jogo que quase todo mundo conhece, que é o Call Evolution, que é você ficar fundindo vaquinha e criando uma terceira vaquinha. Foi eles que fizeram também. Empresa no Brasil, nasceu ali no Butantã. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como que é a empresa que cria esses jogos? A empresa encontra um menino que montou o jogo? Como que se dá isso? Porque assim, eu já ouvi falar, eu já conheci um cara, esqueci o nome dele, infelizmente, mas um cara que eu conheci na época que eu era mais envolvido com marketing digital, por exemplo, que ele tinha um treinamento para ensinar o pessoal desse mercado a fazer lançamentos de jogos, e era tipo um estúdio, eu não sei os termos corretos, mas que pra, tipo, ó, eu vou te ensinar a montar um jogo que dá certo. Como é que funciona esse mercado, assim, tipo, na Cara, prática? Sendo bem honesto contigo, assim, é muito difícil eu chegar pra vocês e ter esse ego todo de falar, porra, eu sei a receita de bolo pra você lançar um jogo e fazer sucesso. Cara, eu vou estar mentindo, assim, porque o mercado não é... Eu costumo dizer assim, eu peço até desculpa para as pessoas de produto aqui, porque eu sei que o mercado de produto é gigantesco, cara, muito sucesso, fizeram grandes produtos, top, mas jogo tem uma característica muito peculiar, que as pessoas não conseguem conceber o que elas querem antes de você apresentar o produto, né? Isso é a minha visão, tá, gente? Um app, Uber, você consegue perguntar para o cara, falar, cara, você gostaria de ter um mapa te mostrando aonde está o seu carro e qual a distância que ele está de você? Você consegue abstrair, imaginar, falar, porra, eu estou esperando aqui, eu gostaria de saber onde está meu carro, tal, quanto tempo vai levar. Sim. Num jogo, se eu te fazer a perguntar, mas você gostaria dessa feature no jogo? Você gostaria de um daily reward, onde cada vez que você entra no jogo, tal, você vai ganhar uma moedinha que você não consegue conceber, é muito difícil. Ou se eu perguntar para você, cara, que jogo você quer jogar? Provavelmente você vai falar para mim que você quer jogar o jogo que você já está jogando. Sim. Então, o jogo que você já está jogando não me interessa mais, porque você já lançou, entendeu? Aí o que acontece, Vitor? Dentro de empresa, né? Dentro da Taps Games tinha um processo criativo vasto, tinha inúmeros processos para se gerar novas ideias, testar, fazer protótipo, ver se é bom, agrada. Puta, tá agradando esse grupo de pessoas, não tá, e lançar um produto. Existe a possibilidade de alguém de fora desenvolver um produto e a Taps Games ir lá e pegar o produto? Existe, porém nunca aconteceu na Taps e não é algo que eles buscavam como empresa. Um pouquinho diferente da Baelians, que eu vou chegar lá, né, que é a empresa que eu acabei fundando com os meus sócios. Mas a Taps Games era mais desenvolvedora, então tinha nesse core dela essa parte de criatividade, novos produtos, tal, como fazer, como desenvolver. E, porra, 4%, cara. A gente lançou 400 jogos, 4% foi sucesso. Então, se eu falar para você, pô, tem essa receita de bolo, vou tá mentindo, né? Porque a porcentagem é muito baixa. Qual que é o bom desse mercado? Que ele é hit-driven, né? Então, quando você tem um hit, emplacou, pumba. Logo você sabe. E uma diferença crucial aqui, gente. Às vezes você pode ter um hit-driven e não sabe, né? Se você for pensar na pandemia, o Among Us. Among Us já existia, né? Antes da pandemia. Não sei o que é Among Us. Among Us é um jogo para você achar um impostor dentro de uma sala. Tipo, entra todo mundo, tá bom. vai jogando para encontrar o impostor. É um jogo bem famoso. Olha eu fazendo tipo detetive. É, tipo um detetive. Tipo um detetive, exatamente. Agora essa vocês me entenderam, essa é uma boa pergunta. Esse é um bom fato. Detetive é uma boa referência. E aí o que aconteceu? Os caras tinham o jogo, já existia, já estava na Store. Cara, quando bateu a pandemia, o jogo, pum, explodiu. Explodiu e começou a faturar... Quanto que 50 vezes tem mais. uma média mil assim, vezes mais. quanto que um jogo que, sei lá, não precisa, tipo, uma média assim, um jogo que foi legal, ele fatura quanto? Muito difícil de dizer, cara, porque jogos podem faturar... Pensa assim, ó... Só para o pessoal ter uma referência. Vamos lá, assim. jogo é uma coisa que assim, você investiu no produto, então você vai ter todo o investimento inicial no produto. Depois que você lançar o produto, se ele der certo, o investimento é quase mínimo, né? Porque é manter meio que o produto Tipo vivo. software, né? Você poderia investir em fazer novas fases, novo conteúdo, tipo o Candy Crush. Candy Crush deve estar em, sei lá, 7.000, 8.000 fases, nem sei mais. Muito grande o jogo, né? Mas o investimento inicial de lançar o jogo, publicar na loja e ver o que vai dar. Então tem esse investimento muito alto. Depois, ele acaba sendo quase que... Custos tende a zero, né? Porque você não tem investimento... Uma máquina de dinheiro. Bruto. Só que muitas vezes dá errado, muitas vezes dá certo. Só que, cara, um jogo que dá 5 mil dólares, se você gastou, sei lá, 50, o jogo dá 5 por mês, porra, em 12 meses deu payback, você vai continuar pegando 5,
vamos supor aí, 5, 7 anos no lifetime de um jogo. O que é meio foda, é meio ruim falar lifetime de um jogo, porque, cara, você pega o Candy Crush, quantos anos já tá o Candy Crush? Muito 10, tempo, 12? é. Então, assim, é meio foda falar, vai ser 5 anos. Eu não sei te dizer, porque o lifetime pode variar muito, mas eu acho que um jogo de sucesso é um jogo que se paga o valor que você investiu, né? Então, pode ser 1.000 doses por mês, como pode ser 2 bilhões de doses por ano, como pode ser uma Supercell que lança um hit atrás do outro, com jogos fantásticos, ou uma Wildlife, vamos falar de empresa brasileira aqui para dar um up no nosso mercado, pois Sniper 3D, Tennis Clash, War Machines, todos os jogos que O Tennis Clash faz um tempo já, mas a última vez que eu entrei pra jogar, tipo, tinha no... Como se fosse outdoor do jogo de tênis de verdade, tipo, atrás ali, a propaganda do JP Morgan, que nem tem na US Open. Tem lá a propaganda, sei lá, Coca-Cola, tipo, clique aqui e compre, coisa assim. E, cara, eu como tenista, assim, porra, kudos pra Wildlife, que, cara, os caras conseguiram até fazer Roland Garros dentro do jogo de uma empresa brasileira. Não, os caras são bons. Roland Garros, os caras são bons. Realmente, os caras são muito, muito bons. Toda a minha admiração aí pelo trabalho deles. E de todas as empresas brasileiras. Pipi Studios, com jogo de bingo top, que, cara, gigantesca na Store. Fanati, com jogo de palavra cruzada. Pô, tem empresas no Brasil. Se você procurar empresas de jogos no Brasil, tem empresas fantásticas. A própria Taps Games e depois a Spaceship Games, que foi a empresa, depois de trabalhar na Taps, o que aconteceu foi, os 2 sócios da Taps resolveram dividir a empresa em 2. Um ficou com a Spaceship Games e um ficou com a Taps Games. E aí foi aonde eu saí da Taps e acabei virando co-founder da Spaceship Games com esse sócio, porque ele precisava de mais gente para fazer as ideias que ele queria. Então a gente fundou a Spaceship Games junto. Isso aqui no Brasil? Aqui no Brasil ainda. Tá. A Spaceship Games. E aí, com o tempo, para a gente até acelerar aqui um pouco o processo, a gente continuou trabalhando na Space, a gente viu uma necessidade que era ser uma publisher de jogos. Então, não publicar só os nossos jogos da Spaceship Games, mas publicar jogos de desenvolvedores menores que não têm acesso à informação, ao conhecimento, à oportunidade para poder fazer o jogo deles sair de uma escala muito baixa para uma escala muito alta. E que ano que foi isso, mais ou menos? Isso foi no ano de 2019 para 2020. Antes da pandemia ainda. 2020 eles separaram, 2019 ali eles separaram, 2020 a gente começou a trabalhar, a gente fundou as empresas e aí, pum, bateu a pandemia. 2020. Então, isso foi no meio da pandemia. A gente falou, cara, como que a gente vai fazer para ajudar esse mercado e ajudar não só as pessoas do Brasil que querem lançar jogos, mas a nossa ideia inicial era, cara, como que a gente pode ajudar a América Latina como um todo a ter esse conhecimento no setor de jogos e expandir, e crescer, e todas as empresas conseguirem chegar nesse tamanho razoável para sobreviver e desenvolver mais jogos e melhorar a produção. Tá, só para a gente ficar mais claro para mim. Então, a ideia da Spaceship Games era ser praticamente, sei lá, uma plataforma que consegue Não. fazer os jogos... Não uma plataforma, Não, talvez mas... eu tenha confundido aqui. Mas uma empresa que pega os criadores de jogos e ajuda eles a escalarem o jogo? A Spaceship Games nada mais era do que a divisão da Taps para a Space. Os caras tiveram que dividir. E aí eram 2 sócios na Taps. Tipo, brigou, assim. Eles nem brigaram, foi um entendimento. Tipo, um tinha uma estratégia, uma visão de produto, o outro tinha outra visão. Entendi. E eles chegaram a um acordo e falaram, cara, a gente não entende igual, vamos dividir. E aí um dos sócios resolveu fundar a Spaceship Games e ele procurou outros sócios que tivessem uma visão parecida com a dele na produção de jogo. E aí ele me chamou, eu acabei virando sócio dele e a gente acabou fundando a Spaceship Games e fazia basicamente o que a Taps faz, que é jogo. Só que nesse meio caminho, nesse meio tempo, né, mesmo na época da Taps, depois virou Space, a gente viu a necessidade, né, e eu, o Ravi, que é o CMO, um dos sócios também, e o René, que, cara, podia ter espaço para uma publisher muito maior, onde publicasse não só jogos da Space, mas também jogos de outros desenvolvedores. E aí a gente criou uma empresa chamada Baenas, que ela nasceu, a ideia era Baenas para ser o The Best Games in the Universe, então não era só jogos nossos, mas eram jogos para... Cara, a gente queria ser os melhores jogos do universo como um todo, por isso que a gente chamou a empresa de Baenas, e a gente fundou a empresa em Hong Kong, com o intuito de atingir não só o mercado europeu, como o mercado asiático também, podendo fazer parceria com a China mais fácil, tal, para publicar os jogos das empresas da América Latina. O que a gente viu é que estava muito difícil ter uma sede só em Hong Kong, até mesmo para o mercado europeu, e aí a gente acabou fundando a Baenas em Portugal, para atender o mercado mais europeu e
Estados Unidos via Portugal. E aí, por que isso? Uma, porque em Portugal o idioma dá uma facilitada, né? Hong Kong estava bem complicado. Assim, pô, eu fiz mestrado lá fora, mas, cara, para todo mundo, e para você encontrar funcionários que, de fato, entendam, consigam conviver, o trabalho do dia a dia não é uma coisa fácil. Mas aí eu já ia te perguntar, tipo, como é que foi esse processo e as dificuldades que vocês encontraram, mas como que era para você, tipo, vocês abriram uma empresa em Hong Kong para enfim, fundar, lançar jogos pro mercado aqui no Brasil, mas quem montava isso, tipo, o pessoal falava em português, como é que era? Como é que é esse mercado? Tipo, o pessoal fala inglês de boa? Ou... Na verdade, a ideia foi lançar a Baelians em Hong Kong e Portugal para que ela publicasse os jogos pelo mundo, sempre com foco em Estados Unidos, Europa e China. Tá. Nunca foi Brasil. Nunca foi Brasil. Porque por mais que o Brasil tenha um mercado gigantesco, ainda é um mercado muito novo, né? Então, o usuário brasileiro de jogo ainda não monetiza, não compra igual. E aí tem vários fatores para isso, né? Interessante. O brasileiro é um mercado novo no setor de jogos como um todo, comparado com a maturidade que tem Estados Unidos e Europa. Uhum. Segundo, e você sabe mais do que eu, o brasileiro não é todo mundo que é bancarizado, né? Sim. Então, assim, essa é uma outra situação que, pô, tá na Apple e no Google, mas o cara tem cartão de crédito para pagar o jogo? Não tem. Então, fica muito voltado a ads o jogo, né? Porque o brasileiro não tem esses recursos... Que é triste dizer, mas a gente pensa aqui em São Paulo, onde a gente vive. Em São Paulo, 100% das pessoas são bancarizadas, mas vai no Nordeste ver se os caras têm banco. Sim. Não tem, até por isso que você falou do Nubank aí. O Nubank, a época que o Nubank entrou, a ideia era: vou dar cartão de crédito para quem não tem cartão de crédito. É um juro mais acessível. Então, esse é um problema também afeta o setor de jogos, que é, cara... Então, pô, vocês já montaram um negócio... com a visão de, tipo, global mesmo. Vamos pegar o mundo, sim. Animal, legal. Porque isso não é comum. Todos os meus amigos empreendedores que levantaram dinheiro com fundo, ou, enfim, que tem outros negócios, se o cara, sei lá, não tá nos Estados Unidos e aí montou alguma coisa, tipo, lá, ele vai tender a ter o viés de... geográfico de montar alguma coisa pensando em lançar para o Brasil. Mas gostaria de dizer para você que, puta, Vitor, eu sou foda, tive essa visão global, mas, cara, é muito o setor que você está envolvido, né? Porque o setor de jogos em si, ele já nasce global, né? Uhum. Muito difícil você pensar em jogos local. Sabe, puta, vou fazer um jogo só pro público brasileiro, sendo que, puta, o dinheiro sempre teve nos Estados Unidos, na Europa e tal. O que acontece tem um mercado paralelo de jogos, que é o mercado indie, que as pessoas fazem jogo para elas, assim. Eu costumo dizer que é mais o lado artístico. Como assim? Explica melhor isso. Cara, para mim, indie é uma categoria fantástica de jogos, que é, cara, as pessoas que fazem jogo de fato por amor, assim. É o desenvolvedor que, tipo... O cara vai lá e faz para ele quer jogar... Puta, ele quer jogar um jogo de estratégia com simulação e RPG, não tem lugar nenhum. Ele monta. Mas e aí ele lança. Tem putadinho pra fazer isso, ou não? Sempre tem, né, Vitor? Sempre tem. A gente é esforçado, mas tem muito cara que tem dom, né? Não é o nosso caso, mas a gente é esforçado, pelo menos. Mas tem esse mercado indie, que a galera faz coisas incríveis, mas não faz com foco de monetização. Uhum. Não é um foco de uma empresa, e sim um foco, cara, feito por amor. Assim, lazer. Né? E aí é mais local. Entendi. Então, esses jogos atendem mais... O cara que faz no Brasil atende mais o público brasileiro, o cara que faz nos Estados Unidos atende mais o público americano e tal, e existe isso no mundo todo. Mas uma empresa como a que eu entrei, Debs, depois Space, depois a Baelians que a gente fundou, ela já tem no core dela essa questão global, né? Entendi. Então não tinha nem como a gente pensar em fazer algo lá fora para atender o mercado brasileiro, porque o mercado brasileiro era muito pequeno, incipiente. E aí a receita dessas empresas tipo, é tudo em dólar? Tudo em dólar, tudo lá fora. Nunca foi uma empresa brasileira, a gente sempre trabalhou lá fora. Da hora. E a gente acabou sempre contratando pessoas aí, depois que veio a pandemia e tal, 100% remoto. Acabou que a gente fechou o escritório, assumiu que ia ser 100% remoto. E agora é contratar em tudo quanto é lugar, né? Eu acho que assim, em São Paulo mesmo, o número de funcionários é muito pequeno. Hoje, tipo, na empresa vocês falam, sei lá, só inglês? Ou... Adoraria que sim. Mas acontece que se formam grupos, né?
Essa é a realidade de qualquer empresa, gente. É assim, vão se formando grupos. Então, os brasileiros ficam mais próximos dos brasileiros, o negócio rola 100% em português, né? Mas hoje, como a gente tem o grupo que adquiriu a Baelians, aí com eles é 100% em inglês. Então, tem um grupo ali... Eu diria que assim, o pessoal de marketing é muito mais em inglês do que o pessoal de produção. Tá. Até porque a produção se concentra bastante nos países da América Latina. Então, Tá bom. Brasil, máximo um espanhol ali, mas Aham. o forte mesmo ainda é a América Latina, por mais que esse grupo que adquiriu a Baelians adquiriu também uma empresa na Índia, com mais de 100 desenvolvedores e tal. Então tem esse grupo também na Índia. Mas aí começam a surgir os problemas dos grupos que eu te falei, fuso horário. Então, Sim, assim, isso que eu ia perguntar, como é que faz com relação a isso? Porque, Bem pô, Hong complicado. Kong, daí Portugal, daí, sei lá, A gente São fechou, né? Paulo. A gente fechou porque era muito difícil mesmo. Uhum. Que acabou que assim, a empresa de Hong Kong e Portugal que nasceram para publicar jogos em Hong Kong e Portugal, acabou que começou a ficar muito difícil. Começou a ficar difícil pra caramba ter duas empresas, duas contabilidades. Aham. Cara, profissional lá, profissional aqui, para Sim. publicar os jogos, os mesmos jogos. Então começou a ficar bem, bem complicado. A gente decidiu abrir uma empresa em Dubai. Então a gente acabou encerrando as empresas em Hong Kong e em Portugal, abriu uma empresa em Dubai, que é um baita local para estrategicamente localizado numa região que alcança tanto a Ásia quanto a Europa, tanto em voo quanto em idioma. Uhum. 90% das pessoas não moram, não são Emirates, De lá? né? Aham. Não são dos Emirados Árabes. 35% europeu. É animal o lugar, né? Cara, é animal, puta segurança, lugar incrível, muito, muito bom para se morar. Tô morando lá agora, inclusive, né? Acabei me mudando. Nada para dizer assim, mas uma das coisas mais fantásticas, com certeza, é a segurança. Segurança é espetacular. Mas voltando para as empresas, a gente fundou a empresa a gente mudou as empresas para Dubai Aham. para continuar com esse trabalho de publicar os jogos, e tal. E aí foi nessa mudança que a gente acabou conhecendo o investidor que adquiriu a nossa empresa, né? Uhum. Mas, cara, essa foi a jornada até chegar na Baeiras, né? Então, E o que você pode trazer pra gente, assim, de, sei lá, maior dificuldade que vocês enfrentaram? Porque tudo bem que vocês já eram do mercado, mas daí montar outra empresa e tal. Qual que foi a maior dificuldade que vocês enfrentaram e a grande lição que vocês tiraram? cara, assim, eu não posso falar para os meus sócios, né? Porque é difícil, mas cada um tem as suas peculiaridades, as suas dificuldades, né? Mas eu te digo que, para mim, acho que a maior dificuldade que eu tive e tenho sempre é que a maioria dos problemas, e de fato eles são muito maiores na nossa cabeça, né? A gente idealiza esses problemas de uma tal forma que a gente fala, cara, puta, vai ser difícil pra caralho, não vai dar, vou ter esse problema. Você começa a criar cenários e assim, pô, essa fica uma dica para todo mundo que queira montar uma empresa, é algo que eu acredito 100%. Você precisa ter um sócio que é contraponto a você. Se você não tiver, você vai estar enrascado. Então, eu sou um cara que eu sou muito pé no chão, muito realista. Meu sócio acaba dizendo que eu sou pessimista. Aham. Eu acredito que eu sou realista, que eu tento ver os fatos. E eu tenho um sócio que é muito otimista. Então, assim, pro cara tudo vai dar certo. E para mim, cara, é complicado. Eu sempre acho... É por isso até que eu sou de finanças, né? E aí eu sempre tenho o pé atrás. Então, acho que a dica fica sempre tentar buscar um sócio que seja um contraponto Complementar também, né? complementar. Que nem o meu sócio era... Um dos sócios, o René, era tecnologia, otimista, o cara focado em data e tal. E eu sempre cuidei da parte de operações, de finanças, nasci com finanças lá, mas depois passei a cuidar de operações como um todo, produção de jogos e tal. E aí sempre fui um cara mais pé no chão, mais realista, sempre passinho pequeno. Sempre imaginei que os problemas eram muito maiores na minha cabeça do que de fato eles foram na vida real, né? Então, assim, buscar um sócio que te contraponha é fundamental. E respondendo a sua pergunta de dificuldade, cara, uma dificuldade muito grande de você ter um business internacional é idioma. É sempre complicadíssimo. Porque você conseguir se expressar no seu idioma materno já é uma coisa difícil, né? Não é todo mundo que consegue ter uma didática excelente. Pô, eu tenho dificuldade pra cacete na empresa de ser didático naquilo que eu quero em português. Então, você imagina, cara, puta, em inglês. Com um cara do outro lado que também não é nativo em inglês.
Então, assim, é duas pessoas não nativas em inglês tentando se comunicar em inglês. E por mais que as pessoas tenham morado fora, tal, não é uma coisa muito fácil. Então, essa é uma dificuldade que foi maior do que eu imaginava. Outra dificuldade muito grande é de criar uma empresa global, home office, é fuso horário. Cara, que horário as pessoas vão trabalhar, quando essas pessoas vão se encontrar. E aí você tem um grupo que está comprando empresa na Índia, empresa na Letônia, empresa na Alemanha, empresa no Brasil. Cara, é um negócio que começa a virar um bolo de pessoas, assim, em fusos horários diferentes. É um negócio muito complexo. Questões tributárias, fiscais. Eu acho que quem viveu no Brasil se sai bem em Esse aí tá qualquer... calejado. Quem conhece o sistema tributário brasileiro, sendo bem sincero, vai se dar bem em qualquer lugar do mundo, porque os outros são muito mais Por isso que o simples. Velotax existe. Exatamente, esse é o meu conselho. Se você tiver com problema tributário, fiscal, temos aí É isso. Velotex para ajudá-los, porque é muito difícil mesmo, sempre foi. E eu acredito que sempre vai ser, por mais que eles tem toda uma Reforma e tal. reforma e tal, e a gente não está aqui para discutir essas reformas. Pode ser que melhore, mas, porém, contudo, vai continuar sendo complexo, porque o core do Brasil é complexo, né? É isso, mas cara, assim, uma das coisas que, se você quer montar a sua empresa, se você quer investir pelo mundo, se você está disposto a isso, é você saber que você vai ter que ser resiliente, porque você vai ter problema, você vai ter um dia pandemia que vem, fecha tudo, tipo, numa situação que para algumas pessoas foi muito ruim, para algumas pessoas foram bom, que nem no caso da nossa empresa de jogos foi bom em termos de receita, mas foi muito ruim em termos de produção. Como que a gente opera a produção, que era toda presencial? Todo mundo ficava... Presencial, no Como é que escritório. funciona, assim, sei lá, os caras de produção é tipo, sei lá, o nosso time de desenvolvedores e a galera fica trocando ideia, tipo, vamos colocar isso aqui no jogo, essa moedinha, essa função, como é que é isso na prática? É um pouco diferente do que uma produção de app, porque envolve o lado criativo, né? Então, assim, toda empresa de jogos vai ter os desenvolvedores, obviamente. Aí vai ter o lado criativo, que é o artista, que é o game design, que gerencia, cara, os níveis, as fases, vai ter o economy design, que é o cara que gerencia a economia, quanto de moeda você tem que ganhar, quanto de moeda você tem que perder, aonde você tem que ganhar, aonde você tem que perder, que é o cara que meio que balancia a sua carteira para você chegar nos cenários que a gente gostaria que você chegasse para otimizar a experiência dentro do jogo. Então, um cara muito estatístico, geralmente, um cara de exatas, dentro do mesmo time, né? Então, é muito multidisciplinar. E eu realmente acredito que na época pré-pandemia, que era presencial, tinha uma troca de experiências e uma troca no escritório muito saudável. Sinergia, né? Muita sinergia saudável. Hoje, a gente decidiu por ser 100% remoto. Tem todas as consequências positivas de ser remoto e todas as consequências negativas, né? Eu não acho que a gente tem mais essa sinergia como a gente tinha antigamente. Existem soluções para isso? Obviamente, né? Você pode tentar reunir o pessoal a cada 3 meses, tal, mas acaba ficando difícil quando você se torna muito remoto, né? E hoje a gente tem no core do business ser remoto. E aí, porra, tem gente... Se tivesse que escolher home office ou presencial? Porra, Tudo Vitor... que os prós e os contras dos dois. Qual que você escolheria? Cara, sabe o que é foda? Foda é que a cabeça de empresário me diz... Como empresário. Como empresário, a cabeça me diz, puta, eu gostaria de ter um tempo de escritório. Talvez não 5 dias, porque eu acho que talvez 5 dias seja muito agressivo hoje em dia para quem trabalha... Gente, vamos ser claro aqui, né? Para quem trabalha com tecnologia. Porque a concorrência... Grande parte da concorrência trabalha remoto ou híbrido com tecnologia, né? É muito difícil você falar, cara, eu quero trabalhar 5 dias por semana. Eu acho que isso até prejudica um pouco a qualidade de vida do funcionário. Mas e você acha que para própria... É que eu não... Enfim, eu tenho a nossa experiência aqui de montar o software. Então, por exemplo, aqui o nosso time de tecnologia fica remoto, porque a gente tem as pessoas espalhadas pelo Brasil e não é tão fácil você arrumar gente boa no time de tecnologia, então é assim que funciona. Mas de tempos em tempos esse pessoal vem para o escritório, acaba sendo muito bom, porque eles conhecem melhor, trabalham mais como um time, mas tem momentos que é melhor o cara ficar sozinho, focado na caverna dele ali, produzindo, né? Tem isso também... Na parte de games Tem. A parte de desenvolvimento é bem parecida, né? Eu diria assim, bem... Só que assim,
Cara, o problema é que hoje, assim, o outro fator de você ter uma empresa global com foco global é que a sua concorrência é global também, né? E os caras, os players lá de fora contratam todo mundo, né? Então, você está competindo num mercado onde a competição é mais desenvolvida do que a competição local, né? Então, assim, E tem muita diferença entre o, sei lá, o produtor de jogo, o desenvolvedor local e, sei lá, o americano ou o indiano, em termos de, sei lá, produtividade, competência, eficiência? Como é que é cara, isso? assim, eu vou te ser sincero, você sabe, eu sou um cara que eu amo o Brasil, então, assim, não falaria que, não, o brasileiro é pior, eu não acho. Acho que o brasileiro tem uma capacidade absurda de sair de situações adversas, que eu acho que ninguém no mundo tem essa capacidade. Mas o que acontece é que alguns mercados são mais maduros, né? Então, assim, os Estados Unidos, o desenvolvedor é mais maduro, já conviveu mais coisa. Na Europa, os caras são mais maduros, tal. Mas o brasileiro, cara, para mim, assim, não deixa nada a desejar para ninguém no mundo. Até por isso que eu tenho a competição do mundo, né? Porque os caras querem contratar Aham. os funcionários brasileiros que são bons. E é uma proxy muito mais próxima dos Estados Unidos do que a própria Índia, né? Os desenvolvedores da Índia têm mais dificuldade de... Por mais que eles falam inglês desde sempre, né, como segunda língua no país, nem todo mundo fala, mas seria uma segunda língua, o brasileiro tem uma facilidade de entender psicologicamente o americano que eu acho que o indiano não tem, então Entendi. acho que funciona melhor. Então eu gosto. Mas voltando à sua pergunta do remoto, então assim, eu acho que é muito difícil você abdicar de uma questão híbrida para quem é de tech, até prezando qualidade de vida, etc. No meu setor, que é uma competição global, onde todos os players estão remoto, muito complicado eu É fácil você perder pela competir nesse competição, caso. porque o cara É, vai preferir trabalhar home office. exatamente. Então, essa é a cabeça de empresário me diz, eu gostaria de ter o cara part-time no escritório para poder ter essa troca, essa sinergia que a gente conversou, mas eu vou perder na competição, então não dá. E aí, na cabeça de funcionário, eu quero, na cabeça de trabalhador, né? Eu gostaria dos 5 dias em casa, né? Aham. Porque isso, cara, gera uma qualidade de vida gigantesca, né? E eu acho que, assim, Então, mas até sobre esse ponto, você não acha que também muito tempo em casa e tal, sei lá, a pessoa fica um pouco, tipo, pode ter um efeito, não que, sei lá, o cara vai ter depressão, mas, tipo, sei lá, fica também, tipo, ver gente, sair, almoçar e tal, que aí vai de tem os cada um pontos para cada um, positivos, né? né? Porque tem o cara que fica dentro de casa e não sai, né? Aí tem o cara que trabalha de dentro de casa, aí sai para jantar, É, tal. sim, Tem o que acontece, assim, eu acho que a pandemia, ela enganou um pouco, porque todo mundo foi pro remoto, não tinha muita opção. sim, E você não tinha nada para fazer. Então você ficava dentro de casa full time. sim. Então você trabalhava muito mais. Não só em produtividade, mas em horas, né? É, porque você não tem que Você fazer tem que fazer, mesmo. você não tem nada pra fazer. Você já tá no computador, tá fazendo nada. Você trabalha. Se você realmente gosta do que você faz. E, porra, trabalho com jogos, cara. Não, é, Não é que eu trabalho diferente de no. trabalhar com imposto. Não só com imposto. Porra, imposto, tecnologia, sistema de Sim. imposto e tal. Mas, pô, não é a mesma coisa que a pessoa que trabalha numa fábrica, sistema Aham. fabril e tal. Pô, eu trabalho com jogos. Eu entendo que as pessoas que trabalham na minha empresa gostam muito do que elas fazem. Então, se você está em casa 24 horas, você não pode sair. Você não pode fazer nada. Você assiste uma série, mas você também quer ir lá, porra, ver seu jogo, desenvolver. Então, assim, a produtividade aumentou muito na pandemia. Depois que começou a abrir, aí a produtividade começou a cair. Aí. O que é normal. Eu acho que é, cara, da vida. As pessoas têm que ter vida social. Uhum. Eu acho que sem vida social até, eu acho que ia ser pior pro trabalho, porque ia diminuir a capacidade criativa. Pô, o cara desenvolve... O cara, eu acredito que a criatividade é todas as coisas que você venceu na sua vida juntas que você consegue transformar em algo. Aham. Então, quanto mais você vive, mais você experiencia, mais ideias criativas você consegue ter, não só para o setor de jogos, mas para qualquer outro negócio, né? Então, eu acho super bom esse convívio. Então, eu concordo contigo. Se você ficar no remoto, 100% dentro de casa, sem fazer nada, concordo. Mas se você trabalha dentro de casa, não pega o trânsito, que é uma outra coisa do Brasil, cara. É. Você levar Por isso que o Pablo Marçal quer colocar os teleféricos. Isso aí já é coisa do Vitor. Uma coisa que eu quero te perguntar, é o que você falou, a questão de, pô, umas dificuldades de você empreender é você enxergar os problemas maiores do que eles são. Não sei se foi exatamente isso que você falou, sim, mas sim, sim. você falou isso. Aqui na empresa, a gente. Um dos nossos princípios é tipo.
deixa o problema chegar, que daí a gente resolve ele. Por quê? Muito pensando nas coisas de tecnologia, que às vezes você vai resolver eu tenho que ter uma infraestrutura gigantesca e tal, mas às vezes você nem tem tanto cliente assim, eu nem tenho ter tanto usuário assim, e você acaba perdendo tempo por um negócio que eventualmente você nem use, porque, por exemplo, a gente testa muita coisa. Se o negócio vai dar errado, a gente pelo menos não perdeu um tempão, tipo, construindo algo que nem funcionou. Mas eu entendi o que você falou, tipo, tem desafios da jornada empreendedora que às vezes você acha que o mundo vai acabar e não necessariamente é assim. Aí o que eu queria te perguntar com base nisso, o que você consegue trazer pra gente de, sei lá, de exemplo, de referência, de, sei lá, da mentalidade que você teve ou tem que ter, e como que você consegue, sei lá, fazer uma analogia ou trazer um paralelo do que você vivenciou, às vezes, no tênis, que é um jogo muito mental, você com você mesmo, para lidar com essas situações. Não, lógico, assim, ó, eu acho que o que você colocou é de extrema importância, que é deixe os problemas acontecerem para você tentar dar a solução para eles, né? Porque às vezes você quer ficar dando solução para problema que ainda não aconteceu. Isso é um problema, porque, cara, o problema nem chegou. Sim. Sabe? Deixa o problema chegar, e aí quando o problema chegar, você vai sentar e procurar o melhor caminho, né? Uma das coisas que eu aprendi, até mesmo na faculdade, que na época você fala, puta, esse professor tá querendo me enrolar, mas aí quando você leva pra vida, você começa a entender que, assim, cara, todo problema pode ser dividido em probleminhas menores e você conseguir ali, cara, vamos primeiro step, segundo step, terceiro step. Talvez você não vai resolver o problema inteiro, Sim. mas você vai minimizar ele bastante. Isso faz total né? sentido. Tipo, você quebra o problema em etapas e resolve uma de cada vez. A gente percebe muito que, às vezes, que, sei lá, temos um grande projeto e aí a pessoa que tem que tocar, ela tá um pouco travada. Porque, pô, você olha e fala, cara, ou é muita coisa, ou é muito importante. E aí, tipo, às vezes as coisas meio que não saem, e aí, tá, vamos olhar junto. Qual que é o primeiro passo que a gente tem que dar, e depois o segundo, e depois o terceiro, para as coisas realmente acontecerem, né? Isso é foda, porque assim, você escuta alguém falando isso, e assim, vocês estão escutando o podcast e tal. Quando eu escutava também, eu falava, cara, mas como que eu vou picotar um problema, sabe? O problema é único, vai ser foda picotar. Mas depois de um tempo você começa a aprender e entender que, assim, porra, todo problema tem etapas ali, né? Cara, qual é o deadline que você precisa entregar, esse problema que você precisa solucionar, o que é tudo que você precisa fazer para chegar naquele deadline, quem são as pessoas envolvidas em resolver aquele problema. Então, isso é muito importante. Outra coisa que eu acho que foi muito importante na minha carreira empreendedora e até hoje, acho que vai sempre ser, é perguntar para as pessoas também, cara. Conversar com as pessoas, tentar ver se aquela pessoa já viveu aquele problema. Acho que ter um rol de amigos, conhecidos, até mesmo, cara, família, quem você tiver que já tenha sido empreendedor, tenha feito alguma coisa, para você perguntar e, cara, pô, você já passou por esse problema, conhece, o que aconteceu? E aqui no Brasil tem muitos problemas que são peculiares, né? Fiscais, trabalhistas, etc. Sim. Que, assim, as pessoas podem te dar algum caminho que talvez você não saiba. E perguntar é o primeiro passo, assim. E muitas pessoas me ajudaram, né, nessa vida, né? Então, sou muito grato a todas elas e continuo perguntando, continuo pedindo ajuda, como eu também ajudo quem me questiona, quem me pergunta, eu ajudo e acho que isso é fundamental, você ser aberto a ouvir. Então, acho que daqui o segredo é, cara, ouvir. As pessoas não escutam... As pessoas escutam, mas não... Internalizam o conhecimento. Não prestam né? atenção, realmente não desfrutam daquele momento e realmente é foda, porque são oportunidades perdidas aí. E deixa eu perguntar uma coisa para você. Tenho duas perguntas que eu acho que são muito, muito interessantes, mas a primeira é, qual que é o processo de, sei lá, lançamento de jogos? Porque, sei lá, o cara que tá assistindo, às vezes ele quer começar um negócio, e aí nessa questão de, pô, você vê os problemas, às vezes maiores do que eles são, às vezes a pessoa acha que, pô, é uma dificuldade imensa você começar um negócio, ou que ela tem que se preparar demais, ou que ela tem que ter tudo perfeito antes de dar o primeiro passo. Mas na prática você vai ver como é que o negócio realmente é depois que você cai de cabeça nele. E
como que, por exemplo, no processo de desenvolvimento e lançamento de jogos, tem algum tipo de passo a passo que eu quero dizer com isso, né? Sei lá, vocês lançam uma primeira versão, tipo, básica com, sei lá, 2, 3 fases, e aí depois vocês vão entendendo o público ali. Como é que funciona isso? Tá, eu volto para responder essa pergunta, só respondendo a pergunta anterior que eu não fui completo, que quando você perguntou o que eu usei do tênis para isso, né, na minha vida. Cara, eu acho que a capacidade de decisão, sabe? No tênis você não tem aquela puta não decidir. Você precisa decidir, tem que ser agora. Se você não decidir, pum, perdeu, tchau, vai para casa descansar. Então isso eu tenho muito como empresário, cara, decisão. Então assim, tem que decidir pro bem ou pro mal, tem que decidir, tem que executar, tem que seguir. Tá errado? Beleza, você reverte lá atrás, esteja aberto ao erro, você vai errar Sim. um monte. Esteja aberto, volta atrás, decide de novo e bola para frente, entendeu? Não fica preso a querer tomar a decisão perfeita, porque uma das coisas que eu aprendi como empresário é que a decisão perfeita não existe. Então você vai errar muito, cara, aceita o erro, volta para trás. Uma das coisas que eu nunca gostei muito na vida é de surpresa, mas sendo empresário você vai ter que aprender a conviver com elas, que elas vão acontecer. E no tênis acontecia, podia começar a chover, o cara podia começar a jogar melhor, então lidar com essas surpresas, essas dificuldades e a tomada de decisão, o tênis me ajudou muito. Então fica respondida essa. A segunda resposta que você perguntou, como o cara pode começar, né, no setor de jogos. Isso. Assim, ó, eu vou ser bem sincero. Games, lá assim. atrás, quando a gente começou a empresa, antes de mim mesmo, a TEPS, lá atrás mesmo, era muito mais simples, né? Os jogos poderiam ser menores, tal. Hoje os jogos precisam ter mais conteúdo, os jogos precisam ser um pouquinho maior. Claramente que a gente tenta fazer um MVP ainda para testar, a gente tenta testar parte a parte do jogo, entrevista as pessoas, faz toda a parte de produto, questiona, etc. Divide o jogo, como você falou, em fases, tal. Eu acho que assim, para a gente conversar sobre isso ia levar muito, muito tempo. Tem 2 podcasts muito bons que tem inúmeros episódios. Quais são? Quem quiser assistir, um chama Mastering Retention e o outro chama Desconstruction of Fun. Então os caras fazem a desconstrução da diversão, né? Desconstruction of Fun, e o outro é como ser um expert em retenção, né? Como você reter o seu usuário. Eu acho que o Mastering Retention ele serve não só para jogos, como para outros aplicativos. Isso que eu ia perguntar para você. Então, às vezes o cara que tá assistindo não tem nada a ver com o jogo, mercado né? de jogo, mas todo mundo fala. Hoje acho que se fala menos, mas uma época ficou muito famoso. Porque você tem que gamificar a experiência do seu cliente para ele engajar mais, envolver mais. Então, esses podcasts serão podcasts interessantes para... O Master Retention, sim, eu acho que ele dá bastante dica de como reter o usuário, e isso serve para jogo. Eu acho que assim, se você aprender a reter um usuário em jogo, você retém ele em qualquer app. Porque o jogo é uma coisa muito simples. O cara gosta, o cara não gosta, e, cara, é um delivery away, né? Você é de graça, então, assim... muito, muito bom o Master Retention. Desconstruction of Fun, ele já é mais específico para o setor de jogos, porque ele vai desconstruir o que é a diversão num jogo, né? Então ele vai mostrar o que os desenvolvedores fizeram naquele jogo. Qual foi a estratégia de economia, tal. Puta, por que o cara ganha 10 moedinhas aqui, perde 11 ali? Entendi, ele é bem específico. Ele é bem específico, mas assim, é muito divertido para quem tiver interesse. Vale a pena. O Master Retention, ele é mais amplo. E aí tem pessoas de tudo quanto é setor, jogos... Puta, o que você imaginar. Então é muito, muito bom. Vale muito a pena. Mas, como eu estava comentando, que você perguntou para construir um jogo do zero, lá atrás era muito mais fácil, né? Qualquer coisa que você lançava não tinha muita concorrência. Hoje tem muita concorrência. Todo mundo que lança um jogo tem um investimento muito alto. Quanto que é mais ou menos que você tem que investir para montar um jogo? Pode variar muito, Vitor. Pode variar muito. Mas, sei lá, uns 50 mil? Assim, eu não acho que ninguém lança um jogo hoje de sucesso com menos de $1 milhão. Caraca, sério? Sério. Porra, um alto investimento, então. Se você perguntar para mim, alguém vai lançar um jogo de sucesso mesmo, para faturar bem, com menos de $1 milhão, acho que não, impossível. E aí, faturar bem seria o quê? Tipo, 10 por ano? Cara, porque pensa assim, ó, a qualidade artística é muito alta dentro dos jogos hoje em dia, né? Quem que vai parar de jogar um jogo com qualidade artística muito alta para jogar um jogo com a qualidade artística muito baixa? O jogo da cobrinha? Do Nokia? Exatamente. Isso. Até tem os cobrinha novo que são uma puta identidade visual, tá? Um trabalho muito bem feito pelos artistas que, cara, assim, eu me assusto com o que os artistas são capazes de fazer, assim. Mas puta, é impressionante. Uma pergunta. Sei lá, inteligência artificial, ChatGPT, as outras plataformas,
conseguem contribuir hoje de forma relevante para baratear esse custo de desenvolvimento e lançamento de jogo? Cara, Ou não necessariamente? conseguem, ajudam pra caramba, mas existem algumas questões jurídicas por detrás ainda da inteligência artificial, né? Acho que para código, nem tanto. Mas para artista, por exemplo, hoje existem inteligências artificiais que fazem arte, puta, um nível altíssimo de Sim. arte, né? Mas o quanto isso é um plágio de artes que já existiram no passado e o quanto é uma arte moderna, de fato, realizada por alguém, né? Então, isso é uma questão bem complicada ainda, que está no core da indústria, Uhum. de como usar a inteligência artificial. Mas eu acredito que sim, ela pode te ajudar com direcionamento. Cara, o que você precisa de, sei lá, tempo para prototipar a arte, para você pensar em algo, eu acho que a inteligência artificial pode te ajudar. Tudo, então, tipo, sei lá, o cara que faz uma arte de um jogo, ele tem que ter ali um copyright ali, uma Os propriedade direitos, intelectual dos direitos que ele isso é fez. tudo da empresa, né? E aí você patenteia tudo, assim. É que como você que desenvolveu, você pagou por aquele serviço, contratou a pessoa, tal, os contratos, você inclui as cláusulas de direitos à propriedade e Aham. tal. Aquela arte parte a ser da empresa. Pode ser da empresa. Mas se você quer aquele direito globalmente, você precisa patentear, né? Ah, interessante, eu não sabia disso. E assim, o mercado artístico é um mercado caro. Mas e também, assim, vamos pensar friamente. Cara, o trabalho artístico é um trabalho difícil, né? Como qualquer outro também. Então, esses caras têm que ser valorizados pelo trabalho deles, né? Aham, Então, realmente, eu acho que a inteligência artificial vem para ajudar, vai dar vários gatilhos. Eu acho que até para você, por exemplo, se tivesse que desenhar e pintar cada mudança que você quer fazer no desenho, ia levar muito tempo. Mas se você tem um desenho, você quer solicitar para a inteligência artificial pequenas mudanças, ajustes, sai muito mais rápido do cara ter que replicar o desenho inteiro, assim, sabe? Então, acho que tem muita utilidade prática de inteligência artificial, não só para o jogo em si, a parte artística, a parte de código, a parte de economia. Eu acho que pode Aham. ajudar com tudo, parte de ESO, App Store. E até Optimization. também, sei lá, entender não a experiência, o comportamento do cara jogando no... Acho que tudo isso ajuda. Eu acho que assim, grande parte das empresas maiores de jogos já tem modelos próprios para entender comportamento de usuário dentro do próprio aplicativo, né? Uma playtica da vida Ela lá. tem o sistema dela para fazer Que a análise faz de o- comportamento, para Uhum. saber quando o usuário está engajado, não está. Se até a Baínas tem o Uhum. sisteminha dela, a Playtika tem o dela, com certeza, né? Mas eu super acredito que a inteligência artificial vai ajudar com muita coisa. Aham. Investimento em marketing, assim, tem um potencial bizarro. Eu gosto muito, mas para mim ainda é software, Vitor. E o que eu gosto de investir e ter oportunidade é quando o hardware muda. Eu acho que as oportunidades de business altos e de grande valor agregado ocorrem quando o hardware muda. Tipo o óculos da Apple virar um negócio Se virar, né? mainstream. Se virar. A gente não sabe se vai virar ou não, muito difícil. Você acha que vira? Difícil, né? Como Eu tá acho que não hoje é vira. difícil. Eu né? acho que não vira. Como tá hoje. Acho que a estrutura que tá hoje é muito Eu difícil. não chegaria né? em casa e meteria um bagulho... Imagina se Aliás, usando aquilo na rua. É difícil. Minha esposa que queria comprar um negócio, agora uma dela comprou do Facebook lá, o óculos. Eu falei, mano, nem... Quest. Tipo, jamais que vou comprar um bagulho desse. Chegar em casa, você vai estar aqui... Você pode até Velho. ter para se divertir em casa, tá? Mas você não mas vai é andar muito na rua. estranho. Não vai andar na Não, rua não qualquer fudendo. dia. Então, assim, eu acho que esse hardware está muito distante ainda. Mas se você for pensar assim, para mim, e o que foi bom para TAPS, e aonde que foi o breakthrough de conseguir as coisas, foi na mudança do hardware, né? Aham. Quando a gente criaram o smartphone, entramos com jogos mobile, naquele momento, 2012, 2013, foi pum, porque ali não tinha nada, porrada, tal. Aí você faz o software para um hardware novo, ali estão oportunidades de negócio monstruosas, né? Wildlife, Playtika, Foi ali que eu... puta, essas empresas nadaram porque o hardware mudou, sobra muito espaço para software, né? Entendi. Hoje em dia, Tem que quantos ser softwares novos você pode fazer que ninguém nunca pensou, que isso é completamente diferente? difícil. Difícil, né? Porque o mercado tá meio... Não, gente, não é impossível. Não. Sempre tem uma chance. Tem que ter uma chance. Mas se você tem um hardware novo que não tem nada, se você faz uma calculadora, dá dinheiro, porque não tem uma calculadora no hardware novo, entendeu? Então, assim, acho que essa é a principal diferença. Se você pega esses momentos, e eu não sei se a gente vai viver outro momento de troca de hardware, eu acho que software
a gente tá sempre evoluindo. Aí você falou inteligência artificial e tal. Software sempre vem. Hardware eu não sei quando vem. Não posso te falar. Vem amanhã, depois de amanhã. E eu acho que hardware, a gente tem a tendência a ele, sei lá, diminuir de tamanho ou ser algo mais internet das coisas. A gente tá cada vez, sei lá, mais interconectado conosco, né? Então, por exemplo, esse negócio do óculos da Apple provavelmente não vai voar ou não vai chegar no mainstream. O que eventualmente chegaria se fosse uma lente de contato que você toca aqui no pulso e aí você mistura o digital, o virtual com o real. Muito difícil prever, cara. Mas é difícil, É difícil. Cravar o que vai ser é difícil. E esse é um paralelo até também com, sei lá, rede social. Então, por exemplo, ó, há 4 anos atrás, eu comecei a fazer vídeo pro TikTok. Eu não tinha ninguém. Na época eu fazia conteúdo de finanças. Para não falar que não tinha ninguém, devia ter 5 caras lá que tinha um perfil grande, bacana, mas que não tinha um perfil bacana nem no YouTube e nem no Instagram. Aí eu sigo um cara lá fora que ele tava, tipo, berrando, mano, faz conteúdo lá, faz conteúdo lá, faz conteúdo lá. Beleza. Aí eu comecei a fazer muito conteúdo lá. Esses dias eu fui reativar minhas redes sociais, que agora eu vou começar a falar mais de empreendedorismo e tal. Fui ver quantos vídeos. Eu falei, vou apagar os vídeos antigos. Beleza. Aí eu fui olhar quantos vídeos eu fiz. Eu fiz quase 1.500 vídeos. Teve dia que eu postei 10 vídeos por dia. E aí eu cresci lá, legal, super rápido, assim e tal, mas, tipo, você tinha uma oferta e demanda desbalanceada, porque você tinha muita gente consumindo, mas pouca gente produzindo o conteúdo. E é mais ou menos isso que você está falando, né? Você muda o hardware ali, você vai ter mais gente usando do que gente produzindo ali o do que jogo, produto, né? que tem lá, né? Que nem chip no cérebro, essas coisas. Sempre sei te dizer qual que é o próximo passo do hardware, é muito difícil. E também não é minha especialidade, né? Não sou um cara de hardware, tanto que eu trabalho com software, né? Mas eu acho que o hardware cria essas possibilidades. E é a vida, cara, assim, você tem que estar atento nesses momentos e, pum, é o pulo do gato para dar ali. Eu acho que o dia de amanhã, ninguém sabe como vai ser. Eu tenho umas perguntas do Guto aqui, que tá super animado com o tema. Segue o jogo. E aí, deixa eu pegar aqui as que eu acho mais interessantes. Ele perguntou assim, ó, como que eu posso conseguir financiamento pro meu jogo, um jogo que eu quero criar? Tem esse mercado de... Cara, financia os jogos, vocês fazem tem. isso? Como é que é isso? A Baiana em si não faz mais isso, né? A gente teve um objetivo lá de comprar empresa, investir em empresa, etc., financiar a produção de jogos. Hoje em dia a gente parou. A gente está muito mais focado na aquisição de jogos. Então a gente está comprando jogos que já performam para continuar fazendo live ops, trabalhando, monetizando esses jogos e fazer com que esses jogos se perpetuem por muito mais tempo. Esse é o goal hoje. Mas existem inúmeras empresas que fazem financiamento de jogos, né? Inúmeros fundos de VC especificamente para jogos. Existe isso. Existe The Games Fund, existem vários fundos de investimento para jogos. E aí entra o nosso problema no Brasil. Quantos desses fundos estão no Brasil hoje? Muito pouco, quase inexistente. E os fundos de VC no Brasil não entendem do setor de jogos ainda. Então, muito pouco. Você ou seu sócio, sei lá, algum de vocês fazem investimento anjo em jogos? Vocês... Cara, se aparece a oportunidade... É que assim, o que acontece? Hoje, depois que a gente vendeu a empresa, a gente tem um non-compete, né? Então, a gente não compete no setor de jogos. Mas sim, existem outras empresas de jogos, como a própria Taps Games, que ficou com um do sócio, a Fanatic, que eu comentei aqui, a Pip Studios. E esses sócios têm a liberdade de fazer os investimentos como eles bem entenderem e fazem. E tem bastante fundo de investimento externo procurando jogos no Brasil para alavancar. O único problema é que, como você bem sabe, você participou aí de diversas rodadas de investimentos na sua vida, muito mais do que eu. Eles buscam um pouquinho de tração, né? Sim. Do zero hoje em dia é muito difícil. Tipo, só a ideia, só o PPT... O jogo tem que estar rodando. Só o PPT é uma situação... É mais complicado. Existe no mundo, mas puramente PPT mesmo, hoje em dia, é mais difícil. Mas já teve boas oportunidades. E tem uma plataforma que é melhor para você lançar o jogo em si, ou sei lá, Android, Vamos lá. Essa pergunta é boa, muito boa. Pô, tem pergunta boa. Algum outro lugar, não sei se tem outra plataforma. As duas principais plataformas de mobile são Apple Store, Google Play Store.
São as E duas os principais. jogos, sei lá, jogos na Netflix, jogos na, sei lá, Prime Video. E tem Vamos lá, isso, eu nem isso, sei. isso é interessante, tem. Então, assim, os dois principais modelos para free-to-play hoje em dia são Apple Store e Google Play. A gente acaba lançando mais na Google Play para fazer teste e tudo, porque é mais simples, mais fácil usar o Android. Depois que a gente vê performando, a gente lança em iOS. Então, o caminho inicial de abertura do mercado para Baelians é sempre através de Android, né? Mas depois iOS. Existem outras lojas, como Huawei Store, Amazon Store, Microsoft Store, etc., para você lançar os jogos. Mas essas lojas, tipo, tem realmente tração e gente lá pesquisando ou ainda é muito incipiente? Tem uma atração legal, Samsung Store. Tá. Tem uma atração legal, mas, cara, o volume mesmo para você começar e para você testar tem que ser através do Android. Acho que o Android é a maior plataforma hoje em dia. Mas a pergunta que você fez, que eu achei muito interessante, é que você perguntou, cara, e os jogos no Netflix? É um outro mercado. Você não consegue ir lá e lançar os seus jogos diretamente no Netflix. Outro ponto, Netflix não tem ads. Porque como a plataforma paga nos jogos ali, não tem... Eu não sei, isso foi quando eu olhei lá atrás. Pode ser que tenha mudado, pode ser que tenha... Tá. Eles comecem a introduzir ads e tal, mas não tinha. Então, o que acontece quando você não tem ads num jogo, Vitor? Muda a economia do jogo. Porque você desenha a economia para o cara poder assistir um ads, ganhar uma moedinha, jogar o jogo. Se você não tem mais aquela entrada de recurso de moeda, que é o ads, você tem que desenvolver alguma coisa para o cara ter acesso a essa moeda para a economia do seu jogo funcionar. Senão ela para de funcionar, porque o cara vai chegar um momento que ele não vai ter moeda para jogar a próxima fase. Quando você está no free-to-play no Google, o cara consegue assistir o ads, ganhar moeda, pá. Quando você põe numa plataforma onde não aceita ads, tipo Netflix, não aceitava. Hoje em dia, desculpa, gente, não conheço o modelo de negócio do Netflix, só para deixar claro, porque muda muito, né? Mas no começo eles não aceitavam ads. E aí você tinha que desenvolver o jogo como se fosse pro... Acho que é Google Free Pass, que é o que você compra... O arcade da Apple. Sei. Que é você paga uma mensalidade para jogar o jogo. O jogo ali dentro não pode ter ads. Tá. E não pode ter compra dentro do jogo. Porque, teoricamente, é um jogo premium. Que é você, cara, você tem acesso porque você paga a mensalidade do Netflix ou você paga a mensalidade do Apple Arcade. E aí, cara, não tem no IAP e não tem no ads, ele destrói a economia do jogo free-to-play. Então, eu pegar e transformar meus jogos para ter essa economia é muito difícil. Então, eu não sou um cara experiente em jogos que não são free-to-play, jogos que são premium. A gente sempre focou em free-to-play mesmo. Então, tem que ter monetização via ads, tem que ter monetização sobre IAP, o que é muito mais difícil criar economia. Só que uma vez criada, é muito difícil você arrancar tudo isso do jogo. Tá, deixa eu esclarecer um ponto aqui. Lógico. Então, por exemplo, o jogo que tem ads... Eu tenho duas perguntas, na verdade. Tipo, sei lá, o jogo é free-to-play, então o cara joga de graça, e aí tem anúncio. Aí tem uma certa economia que quanto mais anúncio esse cara viu, teoricamente eu vendi esse espaço para as marcas anunciarem lá, e aí eu consigo dar, teoricamente, mais moedinhas para esse cara. Não funciona exatamente isso, porque ele vai fazendo outras coisas lá e vai... Mas é um belo resumo. Assim. Mas é tipo isso. Se o cara tá assistindo muito ads no jogo, né? Via Ele tá consumindo, Rewarded né? Video, Interstitial. Rewarded Video é aquele que você opta por assistir, sabe? Você clica o botãozinho para assistir o ad para ganhar algo em troca. Se o cara tá assistindo muito ads, está gerando muito em troca, é interessante que ele continue jogando. Então você tenta fornecer o que ele precisa na economia para continuar progredindo, né? Entendi. Então, aí tem esse modelo, que é, sei lá, um modelo similar ao Facebook, por exemplo. Você só não ganha a moedinha por estar usando ali e vendo os ads. E vendo os ads, mas ok. E aí tem um modelo que aí o cara vai comprando roupinha, vai comprando, enfim, novas arma, fases, nova fase e tal, e ele vai pagando para... Isso chama in-app purchase. In-app purchase. Que é compras e dentro aí, do app. Esses in-app purchase, por exemplo, você tem que pagar... Tudo que o cara consome ali, vamos supor que o usuário te deu $10. Aí você paga ali a comissão do Google Play e do Apple Teoricamente Store. é Google Play, Apple Store, que geralmente gira em torno de 30%, e aí você paga também o VAT, né? Do país tá que bom. o cara comprou. Então, assim... É que tem lugares na Store que, sei lá, o Tem IAP imposto, custa 10%. Tá. Aí quando você vai pagar 12,5%, porque é o 10% mais o VAT, aí tira 30% do Google sobre os 10% só, né? Não sobre o VAT. Entendi. Porque VAT é o nosso imposto, que aqui no Brasil poderia ser... Cara, eu vou falar algo que talvez aqui na Velotex o pessoal me bata, mas o VAT pode ser o ISS e o ICMS juntos, que é o imposto na cabeça, que é o que eles estão tentando fazer com o IBS, nem vou lembrar os nomes da reforma.
Mas aí esse imposto não cai no nosso resultado, né? Ele é um imposto mais transacional para o governo, né? A gente paga para o governo, mas ele adiciona, exatamente, adiciona no valor. Tá, entendi, beleza. E aí uma outra pergunta. Eu, como empresário, como um cara que faz anúncios, eu anuncio no Google, eu anuncio no TikTok, eu anuncio nas plataformas de rede social, basicamente. Como que eu anuncio no teu jogo? No meu jogo direto você não vai conseguir. Você vai ter que ir atrás de empresas que fazem isso, né? Porque eu não vendo o meu... Você tem tipo um Google AdSense, que é, por exemplo, quando, sei lá, você entra num site, num blog... Não é tipo o Google AdSense, é o Google AdSense. É o Google AdSense que Ele também é um deles. Coloca no meu jogo. No seu jogo. O que acontece eu tenho um inventário, né? Então eu vendo esse meu inventário para diversas empresas. E aí, só que eu não vendo direto para você. Vitor Saviola, Velotex, quer colocar o ad no meu jogo, não vai conseguir. Porque eu não tenho mais inventário. Todo o meu inventário já está vendido para um grupo de empresas que chama Ad Networks. Ad Networks. São empresas que fazem a venda fazem a venda do ads, né? Então, como você falou, o Google AdSense, que ele tem vende ads para você comprar usuário, tal. Meta também é uma das que compram dentro do meu jogo. Meta, Facebook, compra. Uma das maiores para jogo é AppLovin. Uma empresa gigantesca que também compra muitos ads dentro dos nossos jogos. Outra grande, Unity. Unity, além dela ser a engine dos jogos, né? Ela fabrica a engine dos jogos, ela também é uma ad network, também adquire espaço de ads dentro dos nossos jogos, como eu compro deles ads em outros jogos também para comprar usuário para o meu jogo, né? Então é uma via meio que de duas mãos. Geralmente todos esses parceiros que eu falei, Google, Meta, AppLovin, Unity, ironSource, Vango, Liftoff, cara, inúmeros parceiros, eles compram o inventário meu e eu compro o inventário deles, né? Porque eu estou sempre procurando usuário mais barato para o meu jogo e tentando vender anúncios dentro do meu jogo para essas empresas, né? Então é meio que uma compra e venda ali, né? Entre os dois. Entendi. Então tá, então se eu quiser anunciar, sei lá, próximo período de imposto de renda, quero que o cara que está jogando o jogo de bingo declare imposto de renda comigo. Eu posso entrar no site da Unity e criar uma conta lá? É mais ou menos assim ou é um negócio Pode, mais... você tem que ter a sua empresa, você vai entrar lá no site Unity Ads, vai achar lá no Google, entra, login, cadastrar, tal, abrir uma empresa, abre a empresa, monetização e vou. E vai. Pau. Legal. Super interessante. Pegar uma outra pergunta do Guto aqui, que ele tá pirando, literalmente. Eu vou pegar uma aqui que dá pra fazer duas em uma. Que é como que você enxerga o futuro dos consoles, tipo PlayStation 5 e tal, e a era dos streaming de jogos? Seria esse um novo caminho? E uma outra pergunta, ainda nesse contexto de consoles versus streaming, isso está em alta? Enfim, como é que tá isso? O que você prefere? Lançar jogo para streaming ou lançar jogo para console? Boa pergunta, não tenho a menor ideia. Bom, resumidamente assim, eu não conheço muito o setor de streaming e console, né? Assim, eu espero que sempre exista, porque é meio... cara, é aquela coisa diferente, né? Assim, não sei nem como dizer, meio utopia, assim. Jogar no videogame remete um pouco à infância. Eu gosto, mas assim, não trabalho com PC, nem streaming, nem console. Eu sei que é um mercado que está estagnado, porque as pessoas que compram console há anos, né? Então é um mercado que continua com aquele mesmo faturamento e tal. Eu sei que é um mercado muito difícil de se lançar jogo, porque ele demanda de um volume de marketing bem agressivo, o de console, né? Porque você tem que lançar e você tem que vender a fita física. Lógico que hoje em dia faz o download direto da Store, online e tal. É uma evolução, mas seria como comprar, né? Então você precisa estar bem posicionado na loja e tal. Você precisa ter um marketing pesado. E eu sei que streaming, tipo a Stream e tal, os caras performam muito bem. A Steam, etc., performam muito bem. É interessante para quem desenvolve jogo e tal, mas a gente acabou nunca fazendo. O único jogo para console que a gente lançou foi para o Nintendo Switch, que a gente lançou o Logic Peak com um parceiro. Napt Time para fazer pro Nintendo Switch. Foi o único jogo, Logic Peak. Tá. Então eu não tenho conhecimento de dizer. Você perguntar a opinião pessoal, eu acho que vai sempre existir jogador gamer core
gosta do console, gamer core, gosta do PC. Vai falar para um jogador de PC não jogar jogo no PC, pô. Complicado. E além disso, os jogos de PC têm crescido absurdamente, não no volume de venda de jogo, mas no próprio esportes, né? Sim. League of Legends, Counter-Strike. Que é bem imersivo ali, né? Inclusive hoje vou jantar com um amigo da Fúria. Da Fúria, CFO da Fúria. Gente boa demais. Time de Counter-Strike. Quem não segue, segue o pessoal lá da Fúria. Belo time bons, de né? Counter-Strike no São Brasil. esses caras que eram de Santo André? Boa pergunta, Vitor. Não... Mudaram para Califórnia e tal. Eu sei que os caras estão morando... Eu sei que parte do time da Fúria está morando em Miami hoje, mas eles têm a sede aqui no Brasil. Todos os jogadores estão aqui no Brasil. Eles viajam muito para jogar campeonato de Counter-Strike. Eu acho que eles têm um time de League of Legends também agora. Mas o time grande mesmo é do Counter-Strike. Então, assim, eles estão com um baita time, uma baita de uma empresa. Primeira vez que fui numa Lan House foi para jogar Counter-Strike. Tá vendo? Hoje em dia é um dos maiores Tinha uma jogos que chamava... Lá em São Caetano chamava Monkey, que acho que depois cresceu bastante. Aí, enfim. Virou um time, tô brincando, não sei. Mas a Fúria, baita time. Segue no Instagram aí, pessoal, Fúria. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou que você investe também em publicidade nos outros jogos para adquirir jogadores e usuários para os seus jogos. Nesse mercado, sei lá, vamos supor que eu investi lá $1 milhão para montar um jogo e eu quero contratar, ter mais gente jogando. Além da publicidade, da App Store ali que eu posso fazer, tem isso que você falou. Vale a pena divulgar, sei lá, em feiras de games? Como é que você vê essas feiras de games? Tem algum outro canal, outra forma? Cara, isso é sempre bom, né? Então, assim, sempre você divulgar em outros lugares, outros canais e tal, é sempre interessante. O problema é você analisar o quanto você vai investir. Eu sou muito a favor do marketing de performance, porque você sabe exatamente quanto você gastou e o quanto está retornando. Então, CFO que sou, sou vidrado em marketing de performance. Lógico que essas feiras podem funcionar, pode. Mídia tradicional, sei lá, publicar na Globo, pode. Se você for ver o Clash of Clans, os caras divulgaram no Super Bowl, né? Ao quanto isso retorna para uma empresa pequena, não sei te dizer, porque cada um vai ter que fazer sua análise. Mas eu acho que para quem está começando é muito importante ter um controle dos gastos. E eu diria que a mídia paga por performance é o melhor caminho, para você entender exatamente o quanto está retornando aquele usuário. Lógico, você vai ter que montar uma estrutura mínima de dados, né? Você vai ter que ter uma MMP, que é a empresa que faz o tracking desse usuário para você, para dizer, esse usuário veio via AppLovin, entrou no seu jogo e gastou tanto. Então, você consegue ver o ROAS, o quanto retornou desse usuário, o seu investimento de mídia nele, né? Então, acho que isso é... MMP que chama? MMP. Hoje em dia tem poucas no mercado, tem a Just, tem a Singular, tem a AppsFlyer, tem a Tangin, são umas 4, 5 que fazem esse trabalho. A gente usa a Singular. Então, gosto bastante da solução. Eu já pesquisei sobre a Just, mas a gente acabou não implementando aqui para... Nada contra as outras, tá? A gente nunca trabalhou com a Just, por exemplo, nada contra, a gente trabalhou sempre com o Singular, pra gente funcionou. Mas as outras também são muito boas, você tem que olhar qual que é melhor para você. Legal, beleza. Vamos passar agora para a parte final do nosso podcast, umas perguntas mais direto ao ponto. Bora. Primeira delas, qual é o melhor conselho de negócios que você já recebeu e por quê? Porra, Vitor. Caraca, que pergunta foda. É para ser direta, mas a gente precisa pensar um pouco aqui. Pode pensar. Cara, acho que a melhor dica que eu recebi de negócios, assim, como empreendedor, talvez tenha sido bem clichê mesmo, de não deixar para amanhã o que você consegue fazer hoje, cara. Porque o mercado é tão ágil, tão dinâmico, que às vezes você fala, puta, vou começar isso daqui a pouco e algum concorrente vai lá, lança e te engole. Então, assim, se você teve a ideia, viu a oportunidade, você que está pensando em ideias, querendo ser empreendedor, cara, dá o primeiro passo, sabe? Sai do zero. Porque tem um livro até do Peter Thiel, que do 0 a 1, né? Sim. E do 1 a N, né? Esse do 0 a 1 é muito difícil, cara.
Tipo, você dá o primeiro passo. Depois, meio que os próximos passos vão indo. Mesmo que você esteja ainda no seu trabalho, trabalhando e tal, mas você quer ser empresário, teve uma ideia, dá o primeiro passo, sai do 0 a 1, que é importante. Sai desse podcast depois que ele acabar e põe sua ideia em prática. Isso é muito importante. Quando eu comecei, eu trabalhava no banco ainda e tal, eu fiquei ensaiando começar um negócio uns 2, 3 anos quase. Mas E, agora pô, saiu do papel. né? Depois que você dá o primeiro passo, fica tudo mais fácil. Tudo mais Legal. fácil. Você falou de livros, né? Falou aí do 0 a 1 do Peter Thiel. Quais outros livros você recomendaria para o pessoal que quer empreender, ou que já está empreendendo, que, sei lá, você leu que fez a diferença, de fato, no teu negócio? Cara, assim, livros tem um monte, né? Eu acho que, assim, puta, todo livro é importante aí na minha carreira. Eu posso falar de um escritor que eu gosto muito, que é o Simon Sinek. Foi professor de Colômbia e tal, então é um cara que eu gosto bastante de ler. Então, todos os livros que ele fez eu acho que é bem interessante. Mas quem quiser ler livro e até um acompanhamento bom, assim, quiser dica de livro com ajuda, com um cara que entende, eu seguiria um colega nosso de faculdade, Leonardo Siqueira. Ele tem um clube de livros, inclusive, hoje em dia é deputado, não vou entrar em política, mas é um cara que eu gosto muito. Acompanho ele e eu acho que ele dá dicas de livros ali excelentes, não só para ser empreendedor, como também para a vida em geral. Então, cara, mais do que um livro, procurem nas redes sociais Leonardo Siqueira, clube do livro dele. Ele passa os livros de graça, quem quiser ler, por ler. Quem quiser participar do clube de livro dele, tá lá também. É um cara fantástico, pode ajudar todo mundo aí. Mas esse que eu comentei, Peter Thiel, Simon Sinek, são livros, cara, que são fantásticos. Mas Leonardo Siqueira, fica a recomendação aí que realmente é merecida. E vamos lá, se você tivesse tempo, que ideia maluca de negócio que você entraria, faria, tipo, se joga? Porra, ideia maluca de negócio, cara. Sabe o que eu tava vendo esses dias? Tava conversando com um amigo meu turco, que ele tá fundando uma empresa de inteligência artificial para recrutamento e seleção, mas não para pegar currículo e tal, é para fazer todo o processo de entrevista. Então você coloca lá na inteligência artificial, cara, eu quero contratar um cara que tem conhecimento disso, disso e disso. A inteligência artificial vai atrás desse cara no LinkedIn, qualquer meio de informação, busca esse cara, manda uma mensagem, marca uma entrevista, faz o call, faz as perguntas, te extrai um relatório, faz os testes, tipo, cara, quais testes o cara tem que fazer para saber se ele sabe C#, se ele sabe codar em Lua, tal. Faz as perguntas, extrai e te dá um relatório se aquele cara realmente tem os conhecimentos. Isso é útil pra caramba. É útil pra caralho, mas assim, vai ser difícil codar isso aí, hein? Falei pro turco lá, falei, mano, você tá muito louco no que você tá querendo fazer. Ele mora, inclusive, em Dubai comigo, eu tava enchendo meu saco pra entrar nesse negócio com ele, mas... Foi o que você falou, se eu tivesse tempo, quem sabe eu entraria nessa loucura, mas tá difícil no momento. Legal. E se seu filho virasse hoje, você não tem filho, mas se tivesse um filho e ele virasse hoje pra você e falar, pai, quero empreender, como é que eu faço? O que você faria pra ele? Tipo, qual passo a passo, principal conselho, game plan, assim, que você falaria pra ele seguir? Eu acho que, assim, é bem básico, né? Eu acho que o primeiro passo é, cara, beleza, você quer empreender. Você quer empreender aonde? Como? O que você quer fazer? Qual é a área, qual setor que te encanta? Buscar o setor, tentar entender quais são as dores daquele setor e entender, cara, o que eu posso fazer para melhorar as dores ou para conectar pontos, conectar pessoas, etc. Que produto que eu posso desenvolver para começar um negócio? Minha recomendação para o meu filho ou para qualquer pessoa, se eu fosse empreender, eu gosto de empreender com produto. Mas é uma característica minha. Eu não gosto de empreender com serviços. Eu acho que serviços qualquer pessoa pode empreender. Cara, se você faz bem pintura, você monta seu negócio de pintura e sai pintando casa, cada uma hora sua vai te ganhar tanto, você é um empreendedor. Sim. Porra, genial. Não quero desmerecer em nenhum momento esse tipo de profissão. Eu gosto de empreender com produto. Então, que produto você pode pensar, desenvolver para ser algo escalável, para você conseguir que a sua hora passe a valer N e não só um. Então, Peter Thiel de novo. Esse seria, cara, que produto que a gente pode desenvolver para o setor que você quer
e vamos começar a pensar, desenhar um business plan, entender se de fato tem. E a primeira coisa que eu falaria é, independente de, cara, abre CNPJ, abre empresa, teve ideia? Vamos executar, vamos tentar vender. Porque eu acho que negócios são feitos de venda, de sales, de cash entrando. Então, cara, sai para tentar vender a sua ideia, sai para tentar vender o seu produto, mesmo que ele não estiver pronto. Sai para vender e ver se alguém compra. Porque se alguém comprar, tem mercado. E aí, uma vez que o dinheiro está entrando, qualquer coisa se resolve. Com dinheiro entrando, tudo fica mais fácil. Sem dinheiro entrando é que mora o perigo. Então, eu acho que seria meu conselho. Teve a ideia, sabe o setor, tem a ideia, porra, vamos atrás, vamos tentar vender, vamos ver se alguém compra. Vamos conversar com esse, com aquele. Se é para pessoa física, B2C, vamos na rua, ver se alguém compra, ver se, cara, se alguém quer esse produto, se tem viabilidade. Seria por aí, Vitor. Acho que dar o primeiro passo, correr atrás e conseguir gerar vendas. Venda é o segredo de qualquer empresa. É isso, pessoal. Caian, obrigado. Obrigado a você pelo convite. Gostei bastante. Tamo junto. Foi incrível. O Guto tinha muito mais perguntas aqui para você. Mas depois a gente fala mais especificamente nos bastidores. Marcar a sessão 2. Ele ficou louco aqui com a questão dos jogos. Muito legal. Sessão 2. Espero que vocês tenham gostado, assim como eu gostei. Deixem aqui nos comentários, enfim, dúvidas, sugestões de outros convidados. Deixem os comentários aqui também. E a gente se vê no... Só, desculpa interromper. O turco que eu te falei, que está montando a empresa de AI, Sim. ele foi o fundador da Social, que é a empresa que vendeu para a Cisco, que virou Webex Events. Pô, que massa. Quando ele vier para o Brasil, eu trago ele. Você vai ter que entrevistar em inglês, Tá mas bom. é uma oportunidade. Incrível. Deixa marcado aí. Tá vendo? Esse é o melhor podcast sobre empreendedorismo e como fazer dinheiro que você aqui descobre na prática, com empreendedores reais, casos reais, para você aplicar a tua realidade. Caian, para finalizar, o pessoal quiser te encontrar, falar com você, tirar dúvida, te pedir emprego, conselho de negócio, pedir investimento, esse cara é rico, hein? Pedir investimento, onde que o pessoal te encontra? Cara, muito fácil, Caian Appel, C-A-Y-A-N, A-P-P-E-L, tanto no LinkedIn, Instagram, tudo aberto lá, e com esse nome, só tem ele. Só tem ele. Fechou então. Caian, obrigado. Vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau.